Amém. Amém, meus irmãos. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Cumprimente quem está do seu lado. Diga assim: irmão, irmã, a paz do Senhor seja contigo. Glória a Deus. A paz do Senhor seja com todos. Amém. Graças a Deus. Gente, outra coisa. Atenção, vamos começar esse culto e nós estamos aqui para adorar a Deus. Amém? Vamos tratar de assuntos de família. Então, antes de ler a Bíblia, vamos oferecer um aplauso forte para o nosso Deus. Onde está a nossa irmã Esmaragda? Está lá, parabéns Esmaragda. Hoje ela faz aniversário e esse culto aqui é oferecido em ação de graças ao Senhor. Amém, Esmaragda? Glória a Deus. Irmã Josefa, a Josefa ali de trás, a Josefa de roupa vermelha, faz amanhã e oferece esse culto também em ação de graças ao Senhor. Então agora um aplauso dobrado. Glória a Deus. Aleluia. Gente, está todo mundo alegre com Jesus? Amém? Então lá da porta da rua até aqui na frente, diga amém. Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. O assunto aqui hoje é família. Família em reforma. Né? Reformando família, igual como quem vai reformar a casa. Olha tudo que está errado e conserta. Né? Então é assim que vai. Essas quartas-feiras é para isso. Então olha o que diz a Bíblia para os filhos e para os pais. Efésios capítulo 6. Só esses 4 primeiros versículos. Todo o povo de Deus leia comigo, por favor, toda a igreja. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém e amém. Pode dar glória a Deus. Deixe a Bíblia sobre o assento e vamos ter um momento de oração. Eu sei que os meus irmãos, a maioria aqui está de cabeça quente, trabalharam o dia todo hoje, né? Muito sol, graças a Deus, né? Então vamos refrescar o nosso coração na presença do Senhor. Estenda as mãos perante o Senhor. Todo mundo, lá da porta da rua até aqui na frente. E comece a glorificar a Deus. Diga: Senhor, glória ao teu nome. Comece a glorificar. Em todos os lugares aqui do santuário. Comece a glorificar. Aleluia, Senhor. Estamos aqui para dar culto ao teu nome. Estamos aqui para te bendizer na beleza da tua santidade. Eu quero pedir a tua bênção para os meus irmãos. Renova as forças dos meus irmãos, aqueles que estão cansados depois de um dia de trabalho. Mas nós estamos aqui na tua casa, ó Deus, para te adorar. Então nós temos que entrar no espírito de adoração. Nos ajuda, meu Deus, para que os hinos sejam cantados com alegria. Os hinos sejam cantados no espírito de louvor. Ó Pai, que esse primeiro momento do culto seja autêntico, seja verdadeiro diante do Senhor. Pai, recebe toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Aleluia, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor.
por tudo que tu tens feito na nossa vida e por tudo que tu ainda vais fazer. Aleluia, Senhor. Bendito seja o teu nome. Recebe nesta noite, Pai, os nossos melhores louvores. Recebe nesta noite as nossas melhores ações de graças por tudo que tu tens feito e por tudo que tu vais fazer. Ó Pai, famílias em reforma, que aconteça o milagre, Pai, que haja mesmo modificações nas nossas famílias, Pai. Cada quarta-feira seja uma bênção para todos os que estão aqui presentes. Pai, no nome de Jesus nós oramos e por tudo agradecemos, desde agora e para sempre. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E com essa alegria que o Senhor coloca no nosso coração, como é bom estar na casa dele, render louvores ao nome do nosso Deus. Vamos começar esse culto exaltando o nome daquele que é digno de todo louvor. Amém? Usando os nossos instrumentos que o Senhor já nos deu. Obrigada, Senhor, por mais uma noite na tua presença, Pai. Aleluia. Entramos diante dele com hinos, com cânticos de alegria. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória seja dada a ti, pois do pecado me livraste. Agora sou justificado. O sangue de Jesus. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exalta Ele, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. Mais uma vez. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória seja dada a ti, pois do pecado me livraste. Agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, Senhor, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. A Ele sim louvai. Exaltai. Hoje e eternamente, Senhor. Aleluia. Exaltamos o nome do nosso Deus, daquele que nos conhece, aquele que nos comprou com alto preço, aquele que nos trouxe para perto dele. E quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais Ele enche as nossas vidas e mais somos transformados, mais somos usados por Ele, para louvor e glória do Seu nome. Estamos aqui, Senhor, porque queremos ser transformados pela Tua palavra, que as nossas famílias venham refletir a Tua glória. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Então vem nos envolver com a Tua presença, Pai. Queremos e precisamos do Senhor mais e mais a cada dia. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me,
Peça a Ele. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me. Esse é o nosso desejo, Senhor. Transformados por Ti. Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia, Senhor, que as nossas vidas sejam usadas pelas Tuas mãos. Eis-nos aqui, Senhor, vasos disponíveis, pequenos, porém queremos ser úteis, Senhor, para a glória do Teu nome. Oh, Jesus, que as nossas famílias sejam esses faróis que quebrem a escuridão das trevas, Senhor, e venham trazer a luz da salvação, o Teu Evangelho, que transforma, que limpa, que purifica, Senhor. Aleluia. Limpa-nos de todo pecado, Senhor. Somente diante da Tua presença podemos ser limpos. Só o Teu sangue nos torna limpos, Senhor. Só o Teu sangue, marcado nos umbrais das nossas casas, pode nos proteger desse mundo mau, Senhor. Que a Tua presença venha nos proteger, venha nos guiar, venha nos direcionar, Senhor. Aleluia. Enche-nos, Senhor. Vamos pedir a Ele que encha os nossos lares. Encha o meu lar com Tua presença. Só Tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Vamos dizer mais uma vez: encha, Senhor. Enche o meu lar com Tua presença. Só Tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos. Essa é uma declaração de fé, Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Comprometidos em viver em santidade, dobrando os joelhos só para Ti, Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa
Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar um abraço em quem está ao seu lado. Cumprimentar essa pessoa que está ao seu lado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só que eu vou pedir para você não se assentar. Para você permanecer. Vou orar agora. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina que quando o povo de Deus concorda em oração, Deus age mais rápido, amém? Então vamos orar, porque um dos nossos irmãos passou por um momento de aflição e, graças a Deus, nada de mal aconteceu, né? Mas o bem a qual a pessoa lutou tanto para ter, foi levado. Mas independente, a pessoa está com saúde. Mas vamos orar, porque o nosso Deus é poderoso para reverter qualquer tipo de situação, não é verdade? Então, é o nosso irmão, é o Júlio ou foi o Valim? Foi o Júlio. O Júlio passou por um assalto e levaram o carro que compraram agora esses dias, né? Mas louvado seja Deus, que ele está bem, e nós vamos orar aqui, porque Deus pode fazer esse carro chegar hoje. Você crê? Eu creio, em nome de Jesus. Eu estava uma vez num culto igual a esse, e pararam o culto para orar, e era uma situação dessa, de roubo, né? Quando nós terminamos de orar, quando o culto terminou, veio a notícia que o carro chegou lá na casa do irmão. Acharam o carro, né? Tinha que buscar no lugar que acharam. Então vamos orar. Feche os seus olhos, estenda as mãos, mas clame ao nosso Deus, porque eu creio que o Senhor vai ouvir o nosso clamor aqui nesta hora. Pai, nós queremos neste momento, numa só voz, numa só fé, Senhor, entregar a vida do nosso irmão Júlio em Tuas mãos, a vida do seu pai, da sua mãe, Senhor. São os nossos irmãos aqui, companheiro na Tua obra, Senhor. E nós queremos Te pedir neste momento, Senhor, o Teu agir em favor da vida dos nossos irmãos. Queremos Te agradecer pelo livramento, Senhor, que o Senhor deste ao Teu Filho, Pai, mas entregamos esta situação em Tuas mãos, Senhor, porque o Senhor tem o melhor para nós, e nós cremos no agir e no operar do Senhor. Eu já Te agradeço por este carro aparecer, Senhor, porque a Tua palavra nos declara que tudo o que pedimos crendo, o Senhor assim realiza, o Senhor assim faz, e nós cremos, ó Deus, que esse bem voltará para as mãos dos Teus filhos. Assim nós oramos, e assim nós agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Podemos assentar, meus amados. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. O nosso irmão Robson, ele quer contar um testemunho, né? Ele pediu ao pastor Sérgio, então ele está com a palavra para dar o testemunho. Amém. Paz do Senhor para os irmãos, amém? Meu tempo é curto, eu vou ser bem breve, mas eu preciso ler um texto aqui rapidamente. Apocalipse 3:7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Sabe, irmãos, quando veio essa crise aí no Brasil, essa crise me atingiu. Eu trabalhava na área naval, e eu passei por um período aí de desemprego, né? O estado do Rio de Janeiro foi um dos mais atingidos, e a minha área, eu sou da área técnica, eu sou técnico em segurança do trabalho, e foi muito atingida essa minha área. E no mês passado, a gente estava aqui na campanha de Portas Abertas, e eu vim às quartas-feiras, né? Um dia o pastor Sérgio, pregando aqui, ele pregou em cima dessa palavra. Só que quando ele pregou em cima dessa palavra, eu já estava com a resposta de Deus,
Deus já tinha aberto uma porta para mim, sabe? E o pastor Sérgio falou assim, olha, ainda esse mês tu vai receber a resposta. Então, tudo aconteceu no mês de abril. Em abril, eu já sabia que eu ia começar a trabalhar em maio, dia 2 de maio. Eu estou trabalhando já há 14 dias, né, comecei a trabalhar. Deus tem feito coisas tremendas na minha vida. Eu estou lá no Porto do Rio, numa empresa razoavelmente grande. Um amigo meu, um colega meu que trabalhava comigo nessa empresa, ele foi para uma seleção lá e ele não ficou. Ele tem até mais experiência do que eu e não ficou. E assim, quando Deus põe a mão sobre a tua vida, querido, não tem jeito. A bênção vem de qualquer maneira, sabe? E durante esse período aí, passei por 4 etapas de entrevistas. Eu já nem estava mais, sabe, pensando em receber essa bênção. Eu fui a primeira vez, demoraram tanto para me chamar, eu já desanimei. Falei, Aí um dia meu telefone tocou, eu estava aqui na Suburbana, eu estava saindo do médico, que eu estava com um problema no joelho. Aí, olha, a gente queria chamar você para a segunda etapa. A segunda etapa era uma entrevista com a gerência da área, e a engenharia e a gerência. E aí eu fui para essa segunda etapa, eles me ligaram de novo, né, para ir para a terceira etapa, documental, e depois eu fiz o exame admissional. Para resumir, que eu tenho pouco tempo, eu já estou trabalhando. Deus é fiel, Deus tem cumprido a sua palavra. Essa palavra hoje eu estou vivendo ela. Porta que Deus abre e ninguém fecha, meu querido. Se você está aqui nessa noite, você tem pedido algo ao Senhor, creia que o Senhor vai fazer na tua vida. Sabe, Ele é fiel, a palavra de Deus ela é fiel. Nesse período que eu passei por essa situação, o meu joelho ficou muito ruim mesmo, muito ruim. Eu falei, Senhor, e agora? Eu estou diante de uma porta aberta, como que eu vou entrar por essa porta, Senhor? Meu joelho está... Aí, está aqui, irmãos, ó, não estou sentindo nada, para a glória de Deus, tá? Não estou sentindo mais nada. Fiz tratamento, fiz tudo, gelo de manhã, de tarde, de noite, gelo de manhã, de tarde, de noite, orando ao Senhor, pedindo, Deus, eu não tenho condição de trabalhar desse jeito. E aí, ó, está aqui, ó, para a glória de Deus, tá? Totalmente curado. Que Deus te abençoe. Esse testemunho é para a edificação da tua fé, para você não desistir, não desanimar, porque Deus é fiel. Porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a que Deus fecha, ninguém pode abrir. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado pelo testemunho. Glória a Deus. Importante que... Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso, irmãos. Deus tem o melhor para nós, não é verdade? Então, não desista, né? Não chegou ainda, mas uma hora vai chegar. Pode ter certeza, porque permaneça ali batendo, né? Insistindo naquilo que você almeja conquistar em Cristo. Porque no determinado tempo de Deus, que não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. O nosso tempo é para ontem, não é verdade? A gente quer as coisas para ontem, mas Deus tem um tempo certo de derramar a bênção, de vir a vitória sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Amados, o Ministério de Mulheres, juntamente com a juventude, aliás, toda a igreja, né, está convidada para o cinema, né? Se você não deu o seu nome, eu acho que já não pode dar mais. Já não pode, já fechou. Infelizmente, você vai ficar de fora. Mas você que deu o seu nome, hoje é o dia de você pegar o convite, né? Lá atrás, com a Bárbara e com a Vanessa, você vai pegar o seu convite. Você que ainda não acertou, aproveita para acertar o pagamento. Você que já acertou, mas pegue o seu convite, porque vai ser no dia 26, né? 26. Então, 26 é o outro sábado. Então, quer dizer, nós vamos estar todo mundo lá no Nova América, às 14 horas, para assistir esse filme que é muito bonito, muito bacana. É um filme evangélico, então não perca, né? Mas não vá embora sem pegar o seu ingresso, o seu convite. Amém? Glória a Deus. E domingo de manhã nós teremos o encerramento
da temática que nós tivemos aqui na igreja, dos 40 dias com propósito. Você já descobriu o seu propósito? Quem já descobriu o seu propósito aqui? Ih, pastor, vamos ter que repetir. Vamos ter que fazer de novo, né? Certa vez, eu ouvi um pastor falando assim, um jovem perguntou a ele, falou assim, poxa, o senhor prega muito. Como o senhor prega? Ele falou assim com a gente, falou assim, é engano dele, eu tenho só 3 mensagens. Eu vou invertendo essa com essa, boto essa nessa e vou invertendo. Ele acha que eu tenho muita mensagem, não tem, porque enquanto eu não ver o povo viver aquilo que eu estou pregando, eu vou ficar com essas 3 mensagens. A hora que eu ver que o povo está vivendo aquilo que eu estou pregando, aí eu parto para outras. Amém? Então, pastor, ano que vem vai ter que ter 40 dias com propósito. Amém? Glória a Deus. Mas você vai descobrir o seu propósito. Você tem que descobrir o porquê que você está aqui nessa terra. Amém? Glória a Deus. Aí, uma lá descobriu já. Glória a Deus. E assim vai. Sábado de manhã, às 9 horas, consagração. Então, venha orar. Vamos falar. Domingo, eu ia falar do encerramento, né, da nossa temática, e domingo temos a oração 8h15 da manhã. Você que pode chegar mais cedo, faça um esforço de estar aqui às 8h15 da manhã para orar, né? E 15 para as 9, termina essa oração, você ainda tem um tempo de ir no banheiro, tomar uma água e voltar para o culto, que começa às 9 da manhã, com o encerramento da temática de 40 dias com propósito. E à noite, o culto de 18 horas, desculpa, às 18 horas, né? E neste culto nós teremos, após o culto, uma cantina da juventude com o hambúrguer gourmet, né? Artesanal. Amém? Quem participou aqui na juventude gostou e pediu bis. Então, nós vamos repetir no domingo a cantina da juventude. Então, venha preparado. Esse hambúrguer é R$12 com a Coca-Cola, já com o refrigerante. Amém? É bênção, não vai gastar dinheiro lá fora, não. Abençoe a juventude da sua igreja aqui, para que os jovens possam crescer. Amém? Esse hambúrguer tem que ser, tem que comer de faca e garfo, né? Mas não vai ter, não, vai ser na mão mesmo, para ficar mais gostoso. Amém? Glória a Deus. Amados, a casa de Deus sempre é uma festa, não é verdade? Todas as vezes que nós nos reunimos aqui é para celebrar ao Senhor, é para agradecer, é para pedir também ao Senhor. Então, nunca fique de fora desta festa, sempre faça parte desta festa. E você que está nos visitando nesta noite, seja muito bem-vindo. A sua visita aqui para nós nos alegra muito, né? No final do culto vai ter um casal bonito lá atrás para te receber, que é o Elinho e a Andréia. Esse casal lindo aí, ó, vai estar lá na porta para dar um abraço em você, para te cumprimentar, né, para falar com você. E se você quiser também vir falar conosco aqui, porque os pastores estão aqui à frente, às vezes não dá tempo da gente ir lá atrás, né? Domingo mesmo eu queria cumprimentar uma pessoa lá atrás, quando eu cheguei lá já tinha ido embora já há muito tempo, porque tem que passar por tanta gente. Então esse casal vai estar ali justamente para te dar um abraço, se caso você não conseguir falar com a gente aqui à frente. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar a Deus agora? Quem está preparado para louvar a Deus? Glória a Deus, né? Então, antes, nós vamos chamar as crianças à frente para nós orarmos por elas. As crianças. Glória a Deus. Amém? Pastor Roberto. Amém. Tem mais criança ainda aí? Vamos orar pelos nossos filhos.
Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Crianças, vamos fechar os olhos para orar? Nós vamos estar abençoando as nossas casas, os nossos papais, as nossas mamães, amém? Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Senhor, nós somos gratos, Senhor, por esta noite, somos gratos pela nossa igreja, Pai, somos gratos, Pai, pelos nossos filhos, as nossas crianças, colocamos eles em Tuas mãos, pedimos as Suas bênçãos sobre eles, Pai, aproveitamos que eles estão aqui na frente, estamos abençoando esses lares, Pai, repreendendo tudo que não provém de Ti, Pai, vem abençoar, vem derramar bênção sobre essas famílias, Pai, Senhor, te agradecemos por cada professor da escolinha, Pai, peço a Tua graça, para a glória e louvor do Teu nome, Pai, em nome de Jesus, amém. Senhor. Aleluia. Como nós estávamos falando, né? Nós agora vamos adorar ao nosso Deus. Vamos louvar a Deus com aquilo que Ele tem feito chegar até as nossas mãos. Amém? A Bíblia fala sobre aquela viúva que foi até a frente do altar e depositou no gasofilácio as suas únicas 2 moedas que ela tinha. E aquilo, pelo que a palavra de Deus nos fala, não tinha grande valor. Mas a atitude daquela mulher, o louvor e a adoração que ela fez ali naquele momento, fez com que Jesus chamasse os discípulos. Jesus convidou os discípulos, mandou chamar os discípulos para ver aquela situação, para ver aquele estilo de adoração. E eu creio que os discípulos não entenderam, porque quando nós falamos em adoração, nós imaginamos as pessoas em pé, com as mãos estendidas, se derramando na presença de Deus, chorando, não é verdade? Esse é o estilo de adoração que nós imaginamos, que nós achamos que agrada ao nosso Deus. E é verdade, esse estilo agrada ao nosso Deus. Mas existe várias outras formas de adorar o nosso Deus. E uma das formas é quando nós mostramos para Deus que Ele está entronizado dentro do nosso coração. Que não existe nada, não existe bens, não existe dinheiro, não existe nada que esteja no lugar de Deus. Amém? Esse foi a adoração que aquela mulher fez. Quando ela colocou ali aqueles 2 denários, ela estava dizendo: Senhor, eu dependo totalmente de Ti. O que eu faço aqui não é para homens, porque nesta mesma palavra, a Bíblia diz que os ricos davam o que sobrava, não é verdade? O que sobrava os ricos davam, mas o que impressionou Jesus não foi as grandes quantias que entraram, o que impressionou Jesus foi a adoração, o que impressionou Jesus foi o modo que ela fez. E nós não estamos falando aqui para você dar o seu tudo, nada disso, não tem nada a ver. Nós estamos falando aqui para você dar a Deus aquilo que Ele tem feito por você. Deus tem feito maravilhas na sua vida, Deus tem feito grandes coisas na tua vida. Então, através disso, você ter um coração grato a Deus, você dizer para Deus: Pai, eu dependo totalmente de Ti. Não interessa a quantia, interessa é o seu coração, é o seu gesto de amor para com aquele que te salvou e tem te sustentado a cada dia. Amém? Então, as nossas irmãs podem distribuir os envelopes e você faça aquilo que Deus colocou no seu coração. E eu quero ainda te dizer mais. Você que está participando da nossa campanha de construção, né? Eu louvo a Deus. Uma hora que eu vou dar um testemunho meu, pessoal, do que Deus tem feito na minha vida, né? E o que Deus está fazendo no meio da nossa igreja, com algumas pessoas que chegam até a nós alguns testemunhos. Porque quando você se prontifica em abençoar, você vai ser a pessoa mais abençoada. Então nunca se esqueça disso. Tudo que você faz, Deus vai fazer chegar até você muito mais, porque o nosso Deus, Ele é fiel,
Nosso Deus, Ele é justo. Amém? E nós não barganhamos com o Senhor, mas nós sabemos que o nosso Deus é maravilhoso. Nós não damos para receber, mas é impossível Deus não fazer chegar em nossas mãos, porque Ele é maravilhoso. Amém? Só eu que fiquei sem. Obrigado. Glória a Deus. Erga o seu envelope. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor. E queremos a cada dia na Tua presença ter um coração grato, Senhor. Porque Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus bondoso, Tu és um Deus amoroso, Senhor. E em todo tempo em nossas vidas, nós podemos perceber e sentir este amor, este cuidado para conosco. Senhor, eu posso orar aqui tranquilamente, que os nossos irmãos aqui não estão passando necessidade, porque Tu não tens deixado faltar o pão de cada dia. Senhor, eu entrego em Tuas mãos a vida de cada um dos meus irmãos, que eles tenham para si e tenham também para abençoar a Tua casa, abençoar aqueles que necessitam, Senhor. Eu entrego a Tua igreja, as finanças, ó Deus, para a construção deste novo templo. Pai, está tudo em Tuas mãos, porque em Tuas mãos é o melhor lugar, porque Tu tens feito prosperar, Tu tens feito maravilhas no nosso meio, e nós cremos que muito mais o Senhor ainda há de fazer. Pai, continue a abençoar, é o que nós Te pedimos nessa hora, e queremos Te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito, Pai. Muito obrigado. Abençoe cada um dos meus irmãos. É a oração que nós fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Pode passar para o lado, e as nossas irmãs vão estar recolhendo em nome de Jesus. Boa noite, fiquemos em pé. Nós estamos numa sequência de mensagens falando sobre famílias em reforma. Estamos aqui no mês de maio, trazendo esse assunto para discutirmos aqui, para aprendermos com o Senhor, para sermos despertados para uma situação tão importante, uma área tão importante das nossas vidas. Não adianta nada você ganhar muito dinheiro, você conquistar muitos bens, você ser uma pessoa respeitada socialmente, você gozar de um prestígio nos meios onde você milita, se a sua casa está debilitada, a sua casa tem problemas graves, se na sua família você não vence, você pode vencer em qualquer outro lugar, mas essa vitória não vai ter aquele sabor completo, gostoso, de uma pessoa que tem um lar, que tem um esteio, que tem um lugar para voltar para casa, um lugar de paz, de refazer as energias, um lugar de amor. Então, cremos que essa é uma área na nossa vida que precisa estar bem organizada, que nós devemos dar toda atenção, que devemos prestar atenção bem especialmente. Porque, praticamente, nós temos a vida familiar e nós saímos para estudar e para trabalhar e passamos a maior parte do tempo, às vezes, fora de casa. Porque em casa nós passamos um bom tempo, mas uma boa parte desse tempo nós dormimos, descansamos. Mas com a família, às vezes, o nosso tempo ele é restrito. Contudo,
como é importante termos famílias abençoadas. Como é importante vivermos bem. Como é bom um casal ter um bom relacionamento. Como é bom um casal criar os filhos e, dia a dia, poder verificar na vida dos seus filhos que eles estão caminhando em obediência, que eles têm um bom futuro, que eles têm respeito pelas outras pessoas e que vão ser grandes seres humanos quando crescerem, quando estiverem construindo a sua própria vida. Eu queria começar fazendo uma leitura no Salmo 127. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 127. Nós vamos ler os versículos 3 a 5. Versículos 3 a 5 do Salmo 127. Em seguida, nós leremos Deuteronômio, capítulo 8, versículo 5. Vamos ler Salmo 127, de 3 a 5, e depois Deuteronômio, capítulo 8, versículo 5. Diz assim, Salomão, no Salmo 127, versículo 3. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém? Quando nós apresentamos uma criança aqui, geralmente nós aconselhamos os pais e dizemos para eles que aquela criança recém-nascida é como uma memória totalmente limpa, um HD completamente limpo. E tudo que vai ser registrado na mente daquela criança depende dos pais. São os pais que ali na primeira infância vão passar para aquela criança todo o conhecimento, todas as experiências, todas as advertências que vão formar o caráter daquela criança desde pequenininho. E o salmista diz aqui que os filhos são herança. Herança é bênção. Quem é que gosta de receber herança aí? Não é isso? Herança é sempre notícia boa. É coisa boa. E diz que é galardão, ou seja, é bênção de Deus para você. Mas diz também que eles são como flechas na mão do guerreiro. Quem lança a flecha é o guerreiro. E o guerreiro é você, meu irmão. Você pai, você mãe. Nós que temos os nossos filhos, somos os guerreiros. Somos nós que vamos treinar os nossos filhos, que vamos orientar e educar os nossos filhos e depois enviá-los. Porque não queremos os nossos filhos para nós mesmos. Vai chegar um momento em que nós vamos ter que enviar os nossos filhos ao destino eterno deles, ao destino que eles vão seguir. E tudo que eles vão seguir vai depender muito do teu movimento, da tua pontaria, da tua intenção, do teu ensinamento, para que ele possa atingir um bom alvo. E lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 5, diz assim: sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Então, filho precisa ser orientado. O trabalho de criação dos filhos é um trabalho de discipulado. E discipulado é um discipulado que leva anos. Você vai derramar a sua vida, os seus conhecimentos, os seus cuidados, as suas orientações, as coisas que você aprendeu na vida. Você vai dar orientações baseado talvez em situações em que você falhou e você vai orientar o seu filho para que ele também não falhe. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande. Então, falando hoje sobre reforma da família, eu queria focar esse relacionamento dos pais com os filhos. Eu queria tocar nesse assunto. Eu queria que você curvasse a sua cabeça por um minuto. Vamos fazer uma oração. Pai amado, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez, Senhor. Estamos, esse mês, nos debruçando sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso relacionamento conjugal, sobre o nosso relacionamento com os nossos filhos, sobre o relacionamento dos filhos uns com os outros, e nós queremos pedir a Tua bênção, Senhor.
tu já tens abençoado, tu já tens falado, mas hoje, mais uma vez, fala ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo nos oriente, que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria, que possa abrir o nosso entendimento, porque nós cremos, Senhor, que nada é definitivo. Ainda que tenhamos falhado, Senhor, e todos nós falhamos, esse pode ser um momento de mudança de rumo, esse pode ser um momento de uma nova direção e vidas transformadas e relacionamentos transformados entre os Teus servos, Pai. Eu te agradeço desde já por tudo que o Senhor vai falar esta noite. Te louvo e te bendigo em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Pode sentar. Então, nós vamos continuar falando sobre família em reforma. E nós falamos aqui, na semana passada, que é muito importante que você venha e que você ouça. Mais importante ainda é que você pratique. É que você tome essa palavra como uma direção de Deus, uma inspiração de Deus, que te leve a tomar decisões. A realmente parar, conversar dentro da sua casa e tomar decisões corretas. Hoje em dia, a educação dos filhos é um desafio que a cada dia se revela maior. Por quê? Porque nós estamos diante de um mundo com os valores invertidos. Os nossos filhos, eles são orientados na escola, eles são orientados pela televisão, eles são orientados na internet, com princípios que são totalmente contrários aos princípios de Deus. Então, os valores estão invertidos e com uma proposta de liberdade. Quem é que não gosta de liberdade? Todo mundo gosta de liberdade, mas a liberdade, a verdadeira liberdade, é uma liberdade para agir corretamente, para agir de maneira certa. Então, os pais têm que tomar uma posição sobre como educar os seus filhos. Porque todas as pessoas são passíveis de erros. E nós, pais, também erramos. Qual é o pai que não erra? Eu já me reavaliei várias vezes como pai, e eu pensei em alguns casos assim, olha, eu não deveria ter tomado essa atitude. Eu não deveria ter agido desta forma. Mas nós erramos, nós cometemos falhas. Só que as nossas falhas, os nossos erros, podem comprometer o futuro dos nossos filhos. Não é? Há erros comuns que qualquer um de nós pode cometer, mas há determinados tipos de erro que poderão comprometer o futuro dos nossos filhos. E é sobre isso que eu queria falar hoje aqui. Eu vou falar sobre algumas coisas, que talvez não dê tempo de falar sobre tudo, só para despertar um pouco a sua atenção. Por exemplo, a falta de firmeza dos pais hoje com os filhos. Porque, cada vez mais, a mídia e mesmo as outras pessoas na sociedade parece que se uniram e formaram um tipo de consenso de que as nossas crianças têm que se vestir como adulto, falar como adulto, agir como adulto, quando elas ainda são crianças. Criança é criança. Quem tem alguma coisa para ensinar é quem tem experiência, e criança não tem experiência nenhuma. Então, os pais precisam ser firmes. Esse negócio de paternalismo, falta de posicionamento sobre os problemas, tem pais que deixam crianças decidirem sobre coisas que elas não têm ainda condição de decidir. Não é isso? Vou ver o que a minha filha quer, vou ver o que o meu filho quer. Querido, o seu filho vai querer, na primeira infância, aquilo que você quiser. É você que orienta. Sabe, eu fico bobo de ver, às vezes, na televisão, aquelas crianças agindo como adultos. E todo mundo acha lindinho. Tudo tem o seu tempo. A gente não pode queimar etapas. Então, uma criança pequenininha, ela tem que brincar. Sabe, ela tem que ter oportunidade de se relacionar com outras crianças da sua idade, sem tratar de assuntos para os quais ela ainda não está preparada. Então, tem muitos pais que tentam se mostrar bons para os filhos, e aí, com isso, eles ficam meio que pais bananas. Aquele pai a quem o filho não obedece, não respeita, a palavra dele não é importante. Eu falo pai, mas são pais, não é isso? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, querido. Quem vai ensinar o seu filho é você. Ele não tem nada para te ensinar, você tem muito que ensinar para ele. Ele está numa fase de aprender.
Uma fase de aprender. Não é? Agora, hoje a vida é muito corrida e a gente tem pouco tempo. E quanta gente está deixando a educação, mesmo na infância, na primeira infância, por conta de outras pessoas. Num mundo de pedófilos, num mundo de gente doente, num mundo pervertido, num mundo que agora mesmo há pouco tempo se fez esqueci o nome, uma amostra de arte em que se colocou uma criança pequenininha com um homem nu para a criança tocar aquele homem. Que tipo de mentalidade é essa? Que tipo de cultura é essa? O que uma criança vai aprender com isso? Então, os pais precisam ter firmeza. Meu querido, não é o seu filho que tem que dar direção na sua casa, é você. É você que tem que dar direção na sua casa. Uma outra coisa, excesso de proteção. Pais que protegem os seus filhos, né, em excesso. E aí, às vezes, não os fazem aprender a reagir em situações da vida. É uma outra coisa muito terrível, né? Pais super protetores e ficam ali tentando. Você também não pode pegar o teu filho e colocar ele numa redoma e achar que numa redoma você está protegendo ele e assim ele vai viver e crescer sem correr riscos. Queridos, nós vivemos num mundo cheio de riscos. Nós temos que cuidar dos nossos filhos, dar direção, porém, é importante que eles também tenham a experiência deles. Eu estava vendo um programa desses aí, acho que é na Globo Mais, um dia desse. Aí estava mostrando uma manada de elefantes e mostrou o nascimento de um elefantinho. E aí o que acontece? O elefantinho, ele nasce, primeira coisa que a mãe faz é pegar a tromba e ajudar ele a levantar. Ele cai de novo, ela ajuda. Imediatamente ele começa a seguir o rebanho, ou a manada, né? Começa a seguir. E aí a mãe vai na frente, mas com a cauda dela, ela vai abanando assim e vai tocando no filhote. E dessa forma, ela sabe se o filhote está acompanhando ela ou não. Se ela, de repente, não sente o filhote, ela vai para, e aí vê o que está acontecendo e traz o filhote de novo para perto. Quando surgiu um perigo, apareceram lá uns cachorros do mato, um negócio assim, e ficaram de olho. Não, primeiro apareceu, foi uma onça. Uma leoa. E a leoa ficou de olho no elefante bebê. E começou a querer pegar. Sabe o que os elefantes adultos fizeram? Cercaram assim, se juntaram, se agruparam e defenderam o bebê. Defenderam o bebê e acabou que a leoa desistiu de atacar aquela criança. Ou seja, a mãe vai na frente e sabe que o filho está atrás, mas ele tem que se virar sozinho, ele tem que aprender a andar sozinho e ele tem que andar junto do rebanho. Se por acaso ele não estiver ali, a mãe volta para corrigir. A mãe ajuda ele a ficar em pé. Mas dali para frente, ela deixa ele seguir o caminho natural. Mas fica de olho. Assim temos que ser nós. Nós temos que orientar os nossos filhos e, ao mesmo tempo, dar a eles oportunidade de conhecer situações difíceis e acompanhar o que está acontecendo. Por exemplo, filho vai para a escola. Você olha o caderno e os livros do seu filho? Você acompanha a frequência dele na escola? Você sabe quem são os amigos que ele tem? Eu vou dizer uma coisa, o único ano que eu repeti na minha vida toda como estudante, eu repeti porque se mudou para o colégio onde eu estava um amigo meu de rua. E aquele cara tinha um mau costume que era bater gazeta. Adivinha? Ele começou a me chamar para bater gazeta, eu passei a bater gazeta com ele. Sério. Bater gazeta significa matar aula, ou seja, não ir à escola. Sai para... desculpa, é que eu sou velho, me perdoe. Eu sou de outro século. Bater gazeta é você sair de casa para ir para a escola, mas não ir para a escola, ficar andando no shopping, ficar passeando pelo meio da rua. E esse camarada me desvirtuou. Como minha mãe não observava a minha caderneta, ela só soube no final do ano quando eu fiquei reprovado. Entendeu?
Então, os riscos estão por aí. Nós não vamos proteger os nossos filhos de tudo, né? Mas temos que dar a eles oportunidade de conhecer a vida como ela é. Mas sempre acompanhando, sempre olhando. Outra coisa interessante, ensinar limites. Hoje em dia, criança não tem limite, faz o que quer, eu fico bobo. Você vê o pai e a mãe falar, não faz isso, fulaninho, não faz isso, e ela faz. E os pais não tomam nenhuma providência. Não tomam nenhuma providência. Os filhos, interessante que os filhos, desde sempre, quando você é pequeno e chega à adolescência, você quer liberdade. E, devagarzinho, os pais vão soltando. Não é? É tipo um teste, você solta. Se ele não der nenhum problema, você dá um pouco mais de oportunidade. Mas, se der, você volta 2 passos atrás. Mas tem uma história aí que diz o seguinte, que colocar limites para os filhos, você está impedindo o seu filho de crescer. É diferente, meu irmão. Eu sempre tive um pensamento diferente disso. Ainda mais hoje em dia, que cada vez os filhos cada vez vão embora mais tarde. Eles casam com 30 e tantos anos, eles ficam ali comendo o teu feijão, o teu arroz, entendeu? Você paga as contas, é tudo tão confortável. Né? Eles demoram a sair. Mas tem uma coisa muito interessante, porque a palavra de Deus, até o pastor Valmir leu hoje, aqui no início, ela diz assim, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Filho em casa pode ter 40 anos, meu irmão, mas ele tem que estar debaixo da autoridade dos pais. Você quer ficar em casa até os 40 anos? Fica, mas aqui mando eu e a sua mãe. A autoridade dentro de casa é dos pais. Ele vai ter a liberdade dele, quando ele sair, ele construir a família dele. Construir a família dele. Então, a gente tem que dar limite para os filhos. Você vê criança, você vê até adulto, adolescente hoje, que não respeita mais os idosos. Você anda numa condução aí, um idoso lá, às vezes uma pessoa até um pouco depauperada, e a pessoa está ali, finge que dorme, bota a cara no celular e não cede o lugar. Sabe, não toma bênção aos pais, não dá um beijo no pai, na mãe. Entende? Não respeitam nenhuma autoridade e andam por aí. Nós é que temos que colocar os limites, né? Eles precisam de limites. Muitos pais deixam os filhos fazerem o que querem, depois não conseguem mais controlar. Sabe o que vai acontecer lá no futuro? Eles não vão respeitar ninguém. Eles vão ter problemas de relacionamento. Eles vão ter problemas no local de trabalho, porque cresceram sem limites, achando que todo mundo tem que fazer o que eles querem e pronto. E a coisa não é bem assim. Os pais liberais são incentivados pela mídia e por um modo de vida libertino, em que você não tem o menor temor a Deus, não tem consciência de pecado, não tem consciência de inferno, simplesmente querem fazer o que querem e pronto. Eu já vi cada caso, sabe, que você vê uma situação, você fala com o pai, vai lá, fala com ele para mim. Como que é isso? Você quer o pai, meu irmão? Né? E a gente passa, às vezes, muito isso com criança na igreja. Parece que tem pais que trazem os filhos para a igreja, querendo que a igreja eduque os filhos. A igreja dá orientação espiritual, ensina a palavra de Deus, mas educação é em casa. O pai e a mãe que devem dar. Não é isso? Então tem que ter limite. Outra coisa é duplicidade de posicionamento com os filhos. Tiago chama isso de ânimo dobre. Quer dizer, uma hora age de um jeito, outra hora age de outro jeito. Qual é que é o certo? Cada hora age de um jeito diferente. Pais que não têm harmonia entre si. Um dá uma ordem, aí o outro vai e desfaz a ordem que o outro deu. E as crianças sabem disso e elas usam isso. Elas usam isso. Meu pai é muito duro, aí vou lá, falo com a mãe, pronto. Manipulam, exatamente. Acabam manipulando, né? Então, tem uma série de situações, eu estou falando aqui de coisas, já vou falar sobre aquilo que Deus nos manda fazer, né?
Olha, quando você mostra duas formas de ser, uma dentro de casa e outra fora, também confunde os filhos. Quer dizer, em casa você age de uma maneira, e fora da tua casa você age de outra. Qual que é o certo? Como é que a criança vai discernir? Peraí, o meu pai aqui em casa ele age dessa maneira, mas quando ele está lá fora ele age de outra maneira. Como é que é isso? Se eu digo que, por exemplo, se eu digo que aí fora qualquer um, olha, eu não bebo, não quero beber e tal, mas quando eu chego em casa eu bebo. Como é que fica? Entende? São informações diferentes que vão, muitas vezes, para a criança, e a criança, dependendo da idade, não tem como compreender isso e se confunde. Pais que projetam os seus problemas e os seus sonhos na vida do filho. Tipo assim, eu queria ser médico, mas aí eu não consegui. Daí eu pego o meu filho, ou a minha filha, e eu pego quase que com um punho de ferro e conduzo a vida do meu filho e da minha filha para alcançar o sonho que eu não alcancei. Isso também é terrível. Projetar nos filhos aquilo que é o teu sonho, aquilo que era o teu desejo, aquilo que era o teu projeto de vida. Cada ser humano, chegando numa idade de conhecimento e de razão, ele vai tomar as suas próprias decisões com relação à carreira. Você pode orientar, você pode mostrar os caminhos, mas quem vai decidir são os filhos. Eles é que vão tomar a atitude deles. Nós não conseguimos forçar, muitas vezes, a própria vocação de um filho para que ele seja aquilo que nós não conseguimos ser. Tá? Outra coisa importante, preferência. Eu tenho 2 filhos, mas esse meu filhozinho aqui é do meu coração. Né? Os 2 têm que ser, se tem 2, os 2 têm que ser. Se tem 5, os 5 têm que ser. Mas a gente não pode tratar filhos de maneira diferente. Nós temos que dedicar o mesmo amor, temos que dar as mesmas oportunidades, temos que orientar os 2 para que os 2 cresçam conhecendo a Deus, conhecendo a palavra, conhecendo os princípios que vão levar a uma vida saudável, uma vida abençoada. A gente não pode fazer isso. Tem erros. Esses erros de preferência, às vezes, são erros irreparáveis. Podem causar traumas que essa pessoa nunca mais vai conseguir se livrar dele. Um filho rejeitado, um filho que vê e observa claramente a preferência dos pais ou de um dos pais por outro, ele vai ter sérios problemas emocionais. Então, a gente tem que cuidar disso. Uma outra coisa importante, não façam tudo o que os filhos pedem. Interessante que meu pai, ele tinha um negócio, a gente tinha bem até os meus 9 anos de idade, foi quando eu convivi com ele, né? Ele tinha uma política interessante, ele tinha uma boa condição financeira, ele podia dar para a gente, né? Podia nos dar o que ele quisesse, mas ele falava para minha mãe assim, olha, não vamos dar tudo não, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E foi bem isso, né? Porque depois de um tempo ele foi embora de casa e a gente, depois de ter uma vida confortável, passou a ter uma vida de escassez. Então, nisso aí ele não errou, quer dizer, ele não nos deu tudo que nós queríamos. Então, nós temos que tomar cuidado com os filhos, porque o ser humano em geral, independente de ser seu filho ou não, ele é insaciável. Quanto mais ele conquista, mais ele quer conquistar. Você tem um carrinho simples, uma bicicleta. Você fica todo feliz que ganhou uma bicicleta, mas o tempo passa. Aí você olha assim, poxa, mas tem um carrinho, né? O carrinho chega mais rápido, é mais confortável. Aí compra lá um carrinho, até velho, segunda mão, tem que fazer uns reparos, mas ele vai e anda naquele carrinho. A vida segue, e aí a possibilidade dele melhorar um pouquinho. Ele sai daquele carrinho, compra um pouco mais novo. E vai por aí. Daqui a pouco ele tem um carro do ano. Mas só que aquele carro do ano, ele tem tudo perfeito. Poxa, mas tem um que é melhor. Não é? Isso acontece. Então, a gente tem que dar limites aos nossos filhos e também não fazer tudo o que eles querem. Colocar tudo nas mãos deles. Se os pais começam a fazer tudo que os filhos pedem, esses filhos se tornarão mimados e sempre vão querer mais e não tendo limites. E outra coisa, vão querer que os outros também façam as vontades dele. Filho mimado é uma coisa terrível, meu irmão. É uma coisa terrível, porque você dá mais amor, mas ele quer mais. Você
dá bens, mas ele quer mais. Então a gente tem que ter um limite, não é? O que nós temos que fazer? Nós temos que criar os nossos filhos, sabe, no Senhor. Criar os nossos filhos segundo as orientações de Deus. Criar os nossos filhos segundo os princípios de Deus. Não é? E o que Deus fala a respeito dos filhos? Primeiro, Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Versículos 6 a 9. Achou aí? Amém? Vamos lá, versículo 6. Você pode ler junto comigo, está aqui no painel, né? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e os escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então começa assim, olha, estas palavras que hoje te ordeno estarão primeiro no teu coração. Primeiro tem que estar nos nossos corações. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, nós temos que praticar a palavra de Deus. Nós temos que andar segundo a palavra de Deus. Não é isso? Então, quando você vai ensinar alguém, vai discipular alguém, você vai discipular sobre algo que você vive. Quando Jesus andou com os discípulos na terra, não é? O que ele fez? Ele transmitiu para os seus discípulos aquilo que ele vivia. Ele veio trazer ali os princípios do reino. Então, no dia a dia, ele ia passando para os seus discípulos aqueles ensinamentos que ele já vivia e que ele veio anunciar. Então, na tua casa, você primeiro você tem que ter um compromisso com Deus. Primeiro você tem que ter um compromisso pela palavra. Esse negócio aqui de falarás assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, significa intimidade com Deus, com a palavra de Deus, que você vai viver segundo a palavra, vai caminhar segundo a palavra. Isso é que significa, né? Então, esse é o princípio número 1, querido. Quem criou a família foi Deus. E Deus faz tudo perfeito. Deus não faz nada mais ou menos, é tudo perfeito. E se ele faz perfeito e deixou princípios, nós temos que conhecer e praticar esses princípios. Tá certo? Uma outra coisa que eu vou pedir para colocar aí Efésios capítulo 6 de novo, porque são orientações do apóstolo Paulo com relação ao bom relacionamento na família. Nós podemos tirar algumas lições daqui. Vamos ler juntos? Capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: Filhos, obedecei vossos pais no Senhor. Quer dizer, aqui está dizendo para o pai obedecer o filho? Não. Não está a ordem invertida. Está dizendo que é os filhos que têm que obedecer os pais, né, no Senhor, pois isto é justo. Depois diz assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para quê? Para que te vá bem, sejas de longa vida sobre a face da terra, sobre a terra. Ponto. Então, os filhos devem obedecer os pais e devem honrar os pais. Honrar o pai e a mãe não é só enquanto você está morando com ele, não. Honrar pai e mãe é até o final da vida deles. Nós temos um problema muito sério, porque quando nós nascemos, nós somos totalmente dependentes. Os nossos pais cuidam de nós, nos dão alimento, nos dão banho, trocam as nossas roupas, não é isso? Cuidam da nossa saúde, nos ensinam até que nós vamos crescendo ao ponto de caminharmos sozinhos. Mas depois de uma certa idade, quando vem a nossa velhice, aos poucos, quem vive muito tempo, muitas vezes precisa do oposto, ou seja, precisa que os filhos cuidem, que os filhos às vezes até troquem fralda, que os filhos acompanhem, que os filhos deem comida. E nessa hora, se você tem um dinheiro, é muito fácil você pegar e colocar num abrigo, colocar numa casa de repouso. Não, mas eu botei numa casa de repouso muito boa, ali a gente paga tanto. Não é a mesma coisa. Então a palavra de Deus diz que nós devemos honrar os nossos pais. Honrar os nossos pais é respeitar os nossos pais.
no relacionamento íntimo, comum da família e também no meio do povo. E terminando, ele diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina do Senhor, na disciplina e na admoestação do Senhor. Provocar filho a ira, quantas vezes os pais são inconsequentes? Chamam a atenção por uma coisa que não tem razão, exigem algo absurdo, não ouvem, não escutam os seus filhos, simplesmente impõem a sua vontade. E também tem a questão da idade, quer dizer, uma boa idade para se educar é quando é pequenininho. Depois que o teu filho está adolescente, você não vai bater, né? Você não vai expor ele publicamente, quer dizer, nessa idade ele já deveria ter aprendido alguma coisa. Aí você vai ter que conversar com ele, conversar com o seu filho. Agora, nós ouvimos falar aqui várias vezes em disciplina. Disciplina é uma coisa muito séria. Criar filho sob disciplina é mostrar para ele que ele também é participante da família. Então, ele também tem responsabilidades em casa. Ele também precisa cuidar das coisas, principalmente das suas. Manter o seu armário organizado, né? Colocar as suas roupas para lavar, ou às vezes até lavar a roupa. Não deixar nada espalhado, não jogar toalha para tudo que é canto, tomar banho e jogar, né? Essas coisas a gente ensina desde pequenininho. Tem coisas que eu fui aprender depois de casado. Eu confesso, a gente sempre aprende. Tem coisas que eu fui aprender depois de casado. Então, eu não sou um marido assim excepcional em termos de ajuda em casa, mas eu pelo menos procuro manter. Então, tomo meu banho, pego minha toalha, boto lá, estendo. A minha roupa suja eu vou, coloco no cesto para lavar. Eu não deixo o chinelo pelo meio da casa, sabe? Pego as mesas e móveis da casa e faço de depósito, começo a colocar minhas coisas aqui, largo para ali. A gente não pode fazer isso. E nós temos que ensinar os filhos. A gente tem que tomar muito cuidado, porque nós vivemos numa época muito difícil, como nós falamos aqui. Eu vejo aí crianças pequeniníssimas, de 3, 4 aninhos, o pai dá logo um celular, coloca na mão, criança com 5, 6 anos já tem um smartphone, e você não sabe com quem ele está se comunicando. A gente cansa de ver na televisão os riscos. Tem pedófilos por aí usando perfis falsos, tem pessoas que vendem crianças, roubam crianças e fazem tráfico de crianças. E a gente deixa os nossos filhos ali. Eu acho que uma boa medida é você estabelecer uma idade para o seu filho começar a usar a internet. Uma boa medida. Uma outra boa medida é você acompanhar com quem ele fala, com quem ele se relaciona, que sites que ele frequenta. Porque a internet faz com que a comunicação seja muito rápida. E, às vezes, em pouco tempo, seu filho está envolvido. A gente sabe de casos aí de adolescentes que fogem de casa para viver com pessoas que conheceram ali virtualmente. Sabe-se de crianças que são violentadas porque são aliciadas, e aí o aliciador marca encontro, pega na escola, leva, abusa e, às vezes, mata. Então, há muitos riscos. Há muitos riscos. E a gente tem que tomar cuidado. Provérbios 23, 15 e 16 diz assim: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então, às vezes, é melhor você dar um castigo, é melhor, às vezes, você dar uma repreensão, porque hoje você não pode nem bater, né? Se você bater, as crianças estão sendo ensinadas a denunciar os próprios pais. Você deu um tapinha no teu filho, ele vai, chega na delegacia e diz que você agrediu ele. E aí, meu irmão, vem direitos humanos, vem advogados do diabo, vem tudo. Advogado do diabo é aquele que vive na porta da cadeia para defender criminoso, defender gente do mal, né? E quando chega nessas horas, eu fico impressionado. Se você toca num bandido aí, meu irmão, aparece um montão de gente para defender ele. São os direitos humanos que devem existir. Mas, às vezes, um trabalhador, uma pessoa que luta pela vida, que estudou, correu atrás, batalhou, conseguiu algum bem com o maior esforço. Um bandido vai lá, tira a vida dele, às vezes a família toda, e fica ali 300 anos. Aí o sujeito, às vezes, é preso e condenado. Daqui a 2 meses, não, daqui a 2 anos ele está na rua de novo. Então,
Então a gente tem que tomar cuidado, querido. Não é? A gente vive num mundo mau. Num mundo mau. Disciplina envolve tempo. Pastor, não tenho tempo, eu estudo, trabalho, faço faculdade à noite, eu me viro desse jeito, daquele jeito. O que é mais importante para você? O que é mais importante na sua vida? É o seu sucesso profissional? Ou é o tempo que você tem que dar para o teu filho para que ele cresça com o mínimo de condições de ser uma bênção? Sabe, quando meus filhos eram pequenos, uma vez a gente teve que botar uma pessoa na nossa casa. Eu já falei aqui sobre isso. E essa pessoa dava Periatim para os meus filhos dormirem para ela ficar lá. Periatim é um remedinho calmante. Dava para elas. É um perigo, gente. É um perigo. Gente boa. Você vê aí toda hora filmes de creches aí, que a criança é espancada, jogada para o lado, maltratada. Então a gente tem que tomar cuidado. O que é importante na sua vida? É hora de você parar, é hora de você analisar, e se você realmente precisar recorrer a alguém, querido, acompanha, procura saber o que está acontecendo, olha o comportamento da criança, porque geralmente quando há qualquer tipo de abuso ou violência, o comportamento da criança muda. E se começar a mudar, corre atrás. Corre atrás. Não deixa ficar ruim, não. São os seus filhos. Vou terminar lendo Hebreus capítulo 12, versículo 11. Que se aplica aqui. O assunto é outro, mas se aplica aqui. Diz assim: toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristezas. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado com o que você acha engraçadinho nos seus filhos. Não é? Cuidado com o que você... é tão bonitinho, né? Você vê criança pequenininha se vestindo sensualmente. A gente vê cada coisa aí na rua, cara. Criança pequenininha, a mãe, menininha, a mãe pega e bota a menininha peladinha, assim, exposta ao público para fazer uma coisa, ou até para trocar uma roupinha. Vai para um canto. Você chega no shopping, tem fraldado, você vai em tudo que é lugar aí, tem um lugar mais reservado. Não, a menina pequenininha ali já fica exposta. O mundo é mau, gente. O mundo é mau. Os nossos jovens estão crescendo aí sem dar valor à virgindade, sem dar valor a se guardar, sem dar valor a santificar o seu corpo. E há até casos que eu já ouvi que você tem que realmente cuidar muito dos seus filhos. De filho homem, que na escola a menina chegou, entrou no banheiro dos homens, tirou a roupa e chamou. Estou falando de gente com 12, 13, 14 anos. Então é muito sério. Muito sério. Gaste tempo conversando com o seu filho. Gaste tempo conversando com a sua filha. Outra coisa, meu irmão, pelo amor de Deus, tira férias. Não pode tirar muitos dias, tira alguns. Não fique distante da sua família. Isso é um risco tremendo. Tira aí, não posso, pastor, não posso tirar férias. Tira 2, 3 dias. Não posso gastar dinheiro. Fica em casa, faz um negócio diferente, faz um piquenique. Mas fica com a sua família, dá tempo para a sua família. Porque quando a gente deixa de ter tempo para a nossa família, o traficante arruma tempo, não é? O pedófilo arruma tempo, e outras pessoas arrumam tempo. Nós precisamos clamar pelos nossos filhos. A minha proposta hoje aqui é que nós oremos pelos nossos filhos. Que nós oremos a Deus para nos dar sabedoria para cuidar dos nossos filhos. Ah, pastor, tipo assim, você tem um filho de 10 anos, ele não quer vir para a igreja, não quer vir. Meu irmão, se você trouxe desde pequenininho para a casa de Deus, vai ser uma coisa natural. Mas se você não colocou limite, que se ele já começou a mandar em você com 2, 3 anos, né? Aí vai ser difícil. Caminha com o teu filho para a casa do Senhor. E se você tiver que ser um pouco exigente, seja. É você que é autoridade na sua casa. Entendeu? O seu filho tem que te obedecer. Procura fazer de uma maneira que não seja na marra, mas traz o seu filho para a casa de Deus, acompanha ele. Mas sabe o que acontece? Tem muita criancinha que não vem na escolinha, porque o pai também não vem para a igreja.
Aí o pai não vem, a criancinha não vem, aí não pega a liga, sabe? Não arruma amiguinho, não pega o gosto por estar na casa de Deus. Eu queria que você ficasse em pé, meu irmão. Nós vamos orar agora. Eu queria só despertar você nessa noite. Nós estamos aqui discutindo assuntos de família, porque Deus nos inspirou para um tempo de reformas, um tempo de olhar para nós mesmos. Se nós queremos um lar abençoado, queremos uma família abençoada, um lugar que a gente tenha prazer de voltar para casa, se nós queremos ter uma velhice sossegada, sabendo que os nossos filhos estão bem encaminhados, que os nossos filhos estão seguindo um caminho correto, e eu posso até dizer que, mesmo às vezes você fazendo tudo certo, nem sempre vai dar tudo certo, mas a probabilidade de dar certo é muito maior. Então, nós falamos na primeira quarta-feira aqui, da importância da tua comunhão com Deus, a importância da comunhão da família com Deus. Na semana passada, nós falamos da importância da comunicação dentro de casa. Palavras que abençoam, não palavras que amaldiçoam. Palavras que trazem orientação. Você, às vezes, tem uma experiência fantástica de vida. Você já compartilhou isso com seu filho? Ele vive etapas na vida que você já viveu. Eu, quando era adolescente, eu não sabia nada de sexo, nada. Zero. Meu pai nunca sentou comigo para dizer como é que é o negócio. A minha mãe também não, porque antigamente era assim, seu pai já falou contigo? Não. Aí ele não falava, quer dizer, nem o pai nem a mãe falavam. E na igreja também não falavam, mas agora falam. Então tem que orientar o seu filho, orientar quando chega essa época de concursos, época de definir carreira, isso é horrível. Bate um monte de dúvidas na cabeça do teu filho. E você pode orientar, você não é forçar ele a ser o que você não foi, mas é ensinar o seu filho, olha, você tem essa oportunidade, aquela, se for por aqui você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso é muito importante. E, acima de tudo, orar pelos seus filhos. Eu queria que você curvasse a tua cabeça agora. Curva a tua cabeça. Ah, mas eu não tenho filho, pastor, mas você vai ter. Já começa a pedir sabedoria desde já, meu irmão. Que a coisa não é muito fácil, não. Às vezes você não é pai biológico, mas você é pai de coração, como dizem, né? Você cria crianças, sobrinhos, pessoas que ficam com você. Você tem que pedir direção a Deus para te dar sabedoria. Porque o mundo é mau, o diabo está por aí ceifando vidas. É uma tristeza você chegar numa família e ver um dos filhos viciado em droga, o outro envolvido com criminalidade. Os bandidos estão aí aliciando jovens sem futuro, jovens que não estudam, e chegam a uma certa idade com a cabeça vazia, e cabeça vazia, diz o ditado, que é a oficina do diabo. E é nessas horas que o inimigo chega ali e usa um bandido para contratar ele para ser soldado do tráfico, aí, ou seja lá o que for. Nós temos que cuidar dos nossos filhos antes que alguém cuide. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Aleluia. Pai, Tu és o nosso Deus e Senhor. E a Tua palavra é rica. A Tua palavra é maravilhosa. Nós vivemos como família e muitas vezes nem entendemos o que é isso. Tu criastes a família, Senhor. E nós aprendemos um pouco sobre isso e nos arvoramos a formar uma família, um lar. E muitas vezes deixamos de observar coisas tão importantes. Nós vivemos num tempo em que o nosso tempo é roubado. E parece que é de propósito, não sobra tempo para quase nada. Enquanto isso, os anos vão passando, os nossos filhos vão crescendo, vão vivenciando experiências aí fora, vão correndo riscos, e muitos vão até vivendo ou sobrevivendo de uma experiência em outra, sem que às vezes a gente não tenha nem a oportunidade de orientar, de falar, um tempo para sentar ao lado, para ouvir. E eu peço, Senhor, que dentro dessa visão, dentro desse despertamento que o Senhor nos deu, de orarmos por famílias, de colocarmos esse mês, Senhor, como um tempo de reflexão, um tempo de observação, um tempo de conversa, um tempo, Senhor, de atitudes, um tempo de olharmos na nossa casa, observarmos o que falta, observarmos o que não vai bem e também assentarmos no nosso coração que essa não é a Tua vontade. A Tua vontade é que o casal viva bem. A Tua vontade é que o lar seja um lugar de paz, seja um lugar de amor, um lugar de acolhimento. A Tua vontade é que o lar seja um lugar de discipulado,
onde nós vamos preparar os nossos filhos para enviá-los no futuro. Então nós precisamos de sabedoria. Eu peço que o Senhor toque cada um dos teus filhos, que o teu Espírito Santo fale no profundo do coração, que cada um reflita como tem sido a sua vida, como tem sido o seu relacionamento com os filhos, quais têm sido as orientações que eles têm dado aos seus filhos, qual o tempo que eles têm dedicado, se eles observam com quem eles se relacionam, se eles observam como é que está o seu relacionamento na internet, se eles observam se eles estão indo mesmo à aula, se estão aprendendo, se estão usando esse tempo, Senhor, para crescer, para tomar conhecimento, ou se estão ali se perdendo, porque há escolas que são verdadeiros pontos de experiência de criminalidade. Protege os nossos filhos, guarda os nossos filhos, dá sabedoria a cada um dos pais, Jesus. Deus, toca no coração, que cada um compreenda que a base de tudo é Jesus, que a base de tudo é ter Deus no coração, a base de tudo é viver, Senhor, os teus propósitos, é andar nos teus caminhos, é fazer a tua vontade, é colocar como prioridade a vida espiritual com Deus, é entregar a sua vida a Cristo, é se render aos pés do Senhor, é reconhecer as suas faltas, reconhecer os seus erros, é dar aos nossos filhos muito mais do que bens, muito mais do que conforto, mas é oferecer a eles, Senhor, a oportunidade de uma infância tranquila, abençoada, e de uma vida, Senhor, dirigida, disciplinada, aprendendo para o futuro, crescendo a cada dia, crescendo no conhecimento, crescendo na comunhão com Deus, crescendo, Senhor, na experiência de vida, crescendo a cada dia até se tornar uma criança madura, um adolescente, um jovem maduro, para resistir, Senhor, às ofertas do inimigo. Põe a tua mão de poder sobre cada lar e sobre cada família aqui, Pai. E abençoa cada um dos teus filhos aqui esta noite. Pai, que essas palavras, elas não fiquem aí ao vento, elas não entrem de um lado e saiam de um outro, mas que elas possam atingir o coração, a mente, que elas possam produzir efeito, que elas possam produzir mudanças e transformações. Nós somos seres falhos, Jesus, precisamos de Ti. Precisamos de Ti, precisamos do Teu Espírito Santo. Precisamos de sabedoria no falar. Talvez há muitos casos aqui em que a situação já está difícil. Como consertar isso, Senhor? Eu só vejo uma solução: entregar a vida completamente a Deus e buscar uma solução. E pedir a Deus para ajudar, pedir a Deus para tocar no coração, abrir o entendimento dos filhos, trazê-los à razão, corrigir as nossas posturas, Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada família aqui. Em nome de Jesus, Pai. É a nossa oração e nós te agradecemos. Amém e amém. Famílias em reforma. Reforma é uma coisa incômoda. Faz barulho, gera poeira, desarruma a casa, leva tempo, mas sempre mais do que a gente calcula. Mas a casa fica linda depois. Que a tua casa fique linda. Que as coisas mudem, que os relacionamentos mudem, que o amor aumente, que o respeito aumente, que os nossos filhos, eles não sejam adultos com 6, 7, 8 anos de idade, mas sejam crianças obedientes, crianças que começam a crescer aprendendo para uma vida produtiva, uma vida que vai abençoar outras vidas. É o nosso desejo. E eu sei que também é o desejo do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Levanta a sua mão, vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por cada família, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa série, obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado, nós te louvamos, queremos abrir os nossos lábios e te glorificar. E colocar, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos, pedindo que o Senhor nos auxilie, Senhor, a fazermos aquilo que é correto. Nós vamos sair da tua casa e nós pedimos a tua bênção sobre cada um dos teus servos, que eles cheguem em paz aos seus lares, que o Senhor os livre do mal, de todo e qualquer embaraço, de todo e qualquer aborrecimento, de qualquer tipo de violência, que eles possam achar também a sua casa em paz.
e tenha uma noite de paz e um restante de semana abundante. Em nome de Jesus, amém. Estenda as suas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Toda a igreja concordando, cante. Vão na paz de Cristo. Deus a todos abençoe rica e abundantemente.